Bem, gente, boa tarde. Hoje a gente vai fazer uma revisão, né, das unidades 1, 2, 3 e 4, uma aula virtual em que eu vou estar colocando para vocês, falando para vocês o que a gente vem estudando ao longo desse tempo nessas unidades. É claro que é importante também que você não perca o seu foco de estudo, que são os textos, que eles acrescentam muito para a gente. Né? Então, a gente vai falar primeiro sobre o que é cultura. Né? A unidade 1 vem aí discutindo a ideia da cultura. O que é cultura? Né? Significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças. E a cultura ela pode ser dividida, ela é dividida em cultura popular e cultura erudita, né? A cultura popular está atrelada à questão do senso comum. O que é o senso comum? É a ideia das coisas que a gente ouve, né? Das falas, das ideias, das suposições que a gente ouve ao longo do tempo e que a gente vai começando a fazer uso daquilo no nosso dia a dia, sem nenhuma comprovação. Então, são ideias que são propostas sem uma explicação científica, né? Sem uma comprovação científica. Já a cultura erudita, que está relacionada com o conhecimento científico, ela vem comprovar esse movimento de que o que eu estou dizendo para você, o que eu estou relatando para você, é algo que tem um fundamento, porque é algo que já foi pesquisado, realizado e que está acontecendo desse jeito e que deu certo desse jeito. Então, por exemplo, a cultura popular são aqueles chás que as nossas avós davam para gente, às vezes uma suposição, né, que alguém tem na hora de resolver alguma coisa. Já a científica não, né? A erudita é algo que está atrelada à questão mais refinada, mais rebuscada, mais investigada, ok? Também vamos falar um pouquinho sobre a pluralidade cultural. Ou seja, a pluralidade cultural está atrelada aos movimentos que acontecem na sua diversidade de lugares, de pessoas, né? Então, diversidade cultural e pluralidade cultural tem esse sentido, né? Algo que vem, assim, quem é da Bahia tem uma cultura, quem é do Sergipe tem outra cultura, quem é de Minas tem outra cultura, quem é do Rio tem uma cultura do senso comum, né, que é diferenciado, porque cada um tem as suas crenças, as suas danças, o seu folclore, ok? E o que a gente não pode também perder de vista é que o conhecimento científico é a base do nosso saber universitário, né, que é a comprovação dessa ciência, do que a gente realmente estuda, ok? E nós só vamos conseguir buscar esse caminho, fazer a diferença dentro da sociedade, se nós conseguirmos avançar nas nossas buscas, no nosso conhecimento. Não adianta eu ficar no meu achismo. Eu acho que isso acontece por isso. Não, eu preciso, dentro do meu estudo, dentro da minha investigação, dentro das minhas práticas, para que eu alcance um lugar de melhor posição, para que eu possa realmente estar confirmando as minhas práticas, as minhas suposições, eu preciso ter um fundamento, né? Eu preciso estar estudando, eu preciso estar investigando e não acreditando em tudo que me dizem, né? Porque senão eu vou ficar com aquela confirmação e está tudo certo e não há nenhum problema. Aí nessa questão, quando a gente fala do senso comum e do conhecimento científico, a gente já está falando da unidade 2, né? Que é uma unidade que vem reforçar toda essa proposta e que a gente precisa estar
investigando a todo momento o que na verdade a gente está querendo fazer da nossa vida, né? O que a gente vem aqui na universidade? A gente vem buscar o que na universidade? A gente vem buscar um estudo, um caminho para que a gente alcance melhor os nossos resultados dentro da sociedade, ok? Na unidade 3, a gente já vai falar do homem, da sociedade, da cultura, da educação e da identidade, que um vai puxando o outro, né? A relação dos valores que possuímos, a forma como nos relacionamos no dia a dia dentro da sociedade. Então, o homem, ele nasce lá de um jeitinho, né? E ele vem se aperfeiçoando no seu crescimento, ele vem buscando caminhos, ele vem se tornando um ser social, né? Ele vem vivendo em função da sociedade, e aí ele entra muitas das vezes na questão do consumismo que escolhem para nós e não aquilo que a gente se pretende viver, mas a gente começa a viver em função do que a sociedade está vivendo também, né? Existe também uma relação disso com a questão da cultura, né? Porque aí você começa a viver dentro daquele espaço, com aquelas pessoas, com a moda, com a forma como a pessoa vive. Então, aí vem a nossa cultura, né? A educação, que é o processo que a gente vai se dando conta ao longo do tempo de que nesse caminhar, né, nessa educação, nós vamos buscando a nossa identidade e vamos construindo essa identidade. Então, assim, é muito importante que a gente perceba que existe uma sociedade que muitas das vezes nos impõe algumas questões, né, nos define em algumas questões, nos diz o que a gente precisa fazer e a gente, por questões de falta de conhecimento, a gente acaba cedendo e indo e caminhando sem essas comprovações, que foi o que a gente relatou lá anteriormente. E aí, partindo para a unidade 4, a gente já entra aí no positivismo, né, de Augusto Comte, que é uma corrente que ele vem dizendo que a ciência, né, é a melhor maneira da gente descobrir as coisas, da gente estudar a sociedade, porque a sociedade ela é um processo, né, em que cada um tem vai colocando a sua personalidade, a sua identidade, e aí nós vamos construindo a sociedade assim. Então ele diz que a ciência é a melhor maneira que a gente tem de estudar essa sociedade. Assim como a frase que carrega a bandeira, né, nacional brasileira da gente, que diz ordem e progresso, né? Ela tem uma inspiração positiva. Por quê? Porque ela vem nos mostrando, né, que o progresso só vai poder ser alcançado pela humanidade se houver uma ordem nessa humanidade, né? Então, assim, Augusto Comte foi um teórico, né, um filósofo bem interessante, que ele vem mostrando para a gente o quanto essa ideia do positivismo faz toda a diferença no nosso dia a dia, né, na nossa forma de ação. E ele também fala aí sobre a lei dos 3 estados, né, que é o estado teológico, que é aquele que é caracterizado por uma espécie de ignorância ingênua, que é a ideia que também faz parte do senso comum, porque é aquela coisa a fé, né, da fé. Então, se isso foi falado, é porque na igreja disse, eu preciso cumprir, porque a igreja não fala para mim nada que não seja certo. Então, é quando o indivíduo vive em função desse estado teológico, né, dessa espécie de ignorância ingênua, né, que a gente não tem uma lógica, uma explicação lógica para aquilo, mas a gente acredita porque foi formalizado dentro da fé, dentro da proposta cristã. O estado metafísico, né, que representa uma evolução na explicação do mundo pelo espírito humano, que é a questão da ciência, que vem aí comprovar, né,
como é que isso acontece, por que que isso acontece, e o estado positivo, né, que vem pela subordinação da imaginação e da argumentação. A observação. Isso quer dizer que um processo de construção do conhecimento humano ocorre a partir da experimentação própria do método científico. Então, assim, é o método que vem, é o estado que vem mostrar positivamente, né, o que está acontecendo. Então, ele vem comprovar para a gente, a gente não fica subordinado à imaginação e à argumentação. Ele vem, né, construir um conhecimento. Então, é chamado estado positivo. Então, assim, eu queria dizer para vocês que isso foi só uma ideia que eu passei para vocês, né, dessas 4 unidades. Estou sempre à disposição, né? Toda quinta-feira eu fico na universidade de 1h até às 17h. Tem um intervalo em que eu estou aqui para tirar dúvida de vocês. É só vocês me procurarem na Escola de Educação que eu estarei lá. Muito obrigado. Em breve estou enviando um resumo para que a gente possa estudar para a nossa prova online, ok? Um abraço.